Vamos acompanhar o Evangelho para o quinto domingo após Pentecostes, Mateus capítulo 11, versículos 25 a 30. Versículo 25. Enekeino to kairo apocriteis ho Jesus eipen. Naquele tempo, naquela época, literalmente, replicando Jesus, disse. Aqui é importante nós conectarmos esse texto com o seu contexto, ou seja, com as palavras que vieram antes dele. O evangelista aqui exatamente tenta fixar o evento que ele descreve agora, as palavras de Jesus que ele vai descrever agora, com aquilo que agora há pouco ele havia relatado. E no capítulo 11, justamente, nós encontramos, primeiramente, o relato de João Batista na prisão, enviando discípulos para Jesus, perguntando se ele é, de fato, o Messias. Logo depois disso, vemos, então, Jesus expressando quem é esse João Batista, quem é esse profeta, e aí ele começa a alertar para o fato de que já em João Batista se manifestou uma oposição ao reino de Deus. Por exemplo, ele vai dizer no versículo 12, que desde os tempos de João Batista até agora, diz Jesus, o reino dos céus é atacado com violência e os violentos o tomam. Aliás, é preciso ter um cuidado porque em algumas traduções dão a ideia aqui de que se receba o reino, mas o verbo efetivamente fala de um ataque. João Batista estava sendo atacado, estava na prisão, e com ele a mensagem do reino estava sofrendo oposição. Logo depois, Jesus vai dizer que as pessoas da época diziam que João Batista, pelo fato de ele não comer e beber, assim como outras pessoas, ele deveria ter um demônio. E que Jesus, pelo fato de comer e beber, inclusive com pecadores, era alguém que não merecia respeito. Depois disso, Jesus então vai falar contra aquelas cidades onde o evangelho foi anunciado e elas o rejeitaram. Ou seja, em outras palavras, quando chegamos no texto do versículo 25, o contexto nos dá conta de uma grande oposição à mensagem do Evangelho. E um comentarista bíblico, Jeff Gibbs, ele intitula todo esse trecho com uma pergunta: será que Deus ainda está agindo? Diante de toda essa oposição, diante de todo esse mal que Jesus está descrevendo, Deus ainda está atuando? E no texto que nós estamos hoje olhando, a resposta de Jesus é exatamente esta. Sim, Deus está agindo. E está agindo em meio a esta oposição toda e até perseguição ao Evangelho, e está agindo de uma maneira muito específica. Então, naquele tempo, replicando Jesus, ou simplesmente continuando Jesus, disse: Exomologumai soi pater, Kyrie tu uranu kai tesges. Ex-homologeo, este verbo, na voz média, como ele está sendo usado aqui, no presente do indicativo médio, ele significa confessar. É o verbo, por exemplo, utilizado naquele importante texto e belíssimo texto de Filipenses capítulo 2, quando é dito que Jesus, glorificado pelo Pai, chegará a um ponto em que toda língua o confessará como Senhor, ou seja, o reconhecerá como Senhor. Esse verbo, quando aplicado a Deus, ele também pode ser traduzido como um louvor a Deus, um reconhecimento de quem Deus é, ao ponto de que algumas traduções, inclusive, traduzem o termo dessa maneira: eu te dou graças, ó Pai. Então, poderia ser dito assim: eu confesso a ti, ó Pai, ou eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Em meio a todo aquele contexto tão conturbado de perseguição ao Evangelho, na prisão de João Batista, de pessoas que falam mal do reino, do próprio Jesus e do seu profeta João, ele diz: tu, Pai, és o Senhor do céu e da terra. Essa é uma convicção que Jesus quer deixar muito clara na sua palavra de louvor ao Pai, também para aqueles que irão ler este texto. É importante lembrar aqui, voltando ao verbo exomologeo, que significa confessar, a confissão cristã,
a declaração cristã de louvor, o louvor cristão, ele sempre é uma declaração a respeito de quem Deus é e daquilo que Deus realiza. O louvor não fala de si próprio, mas ele fala da obra divina e reconhece aquilo de maravilhoso que Deus tem feito. E Jesus vai reconhecer isso dizendo logo na continuidade, hoti ekrypsas tauta apo sophon kai sineton kai apocalypsas auta nepios. Ele dá aqui a causa. Esse trecho, a segunda parte do versículo 25, inicia pela conjunção hoti, que pode ser usada em alguns momentos num sentido causal. E parece que é este que é usado aqui exatamente. Ou seja, Jesus diz, eu te louvo, ó Pai, eu confesso quem tu és o Senhor do céu e da terra, por causa disto, porque tu escondeste, ekrypsas, um auristo indicativo de cripto, manter escondido, tu escondeste estas coisas dos sábios e dos entendidos. Sophon e sineton podem ser até entendidos como sinônimos aqui. E Jesus diz que Deus escondeu essas coisas. Que coisas? Bem, a sua revelação, tudo aquilo que ele é, ele escondeu isso dos sábios e entendidos, mas ele revelou a apocalipsas, verbo apocalipto, desvendar, desvelar, deixar claro, ele as revelou aos nepios. Nepios, o termo é usado para crianças pequenas, crianças de berço, para os pequenininhos. Ou seja, Deus revelou estas coisas importantes sobre o seu reino para os pequenos. E aqui é importante que nós leiamos esse texto e este vocábulo particularmente dentro do contexto do Evangelho conforme Mateus. Nós lembramos que já lá nas bem-aventuranças, logo no início do Sermão do Monte, Jesus iniciou dizendo que bem-aventurado, feliz, no padrão do reino de Deus, é aquele que é pobre no espírito. Ou seja, aquele que é um miserável no que se refere às suas condições espirituais, aos seus recursos espirituais. Ele é totalmente dependente da graça de Deus, ele não tem nada a oferecer a Deus. No capítulo 28, quando os discípulos perguntam quem é o maior do reino, Jesus toma a criança e diz, o maior do reino é o menor, é o mais dependente, é o mais fraco. Pois bem, nesse texto, Jesus glorifica o Pai porque ele escondeu essas coisas dos sábios e entendidos. Evidente que isso aqui não é uma palavra contra as pessoas que têm um conhecimento, contra os cientistas aqui do mundo, contra aquelas pessoas que adquiriram grande conhecimento em diversas áreas. Mas aqueles que pensam ter recursos espirituais de uma sabedoria superior, que os coloque num patamar em que eles sejam dignos de Deus. Na verdade, então, Jesus dirá, não é assim. O apóstolo Paulo também vai dizer algo muito semelhante quando ele fala aos Coríntios que o evangelho ele se tornou uma loucura para muita gente sábia deste mundo. E, no entanto, ele foi acolhido e recebido pelos pequenos, pelos fracos. Esses pequenos e fracos podem ser pessoas de grande conhecimento nesse mundo. Podem ser grandes cientistas nas mais diversas áreas, mas que reconhecem que perante Deus são pequeninos, são dependentes, são carentes da graça de Deus. Esses são os nepioi, os pequenos, os bebês diante da misericórdia e da grandeza de Deus. Continuando o texto, versículo 26, Nai ho pater, hoti hutos eudokia egeneto emprostensu. Sim, Pai, porque assim, literalmente traduzindo, boa vontade se tornou diante de ti. Em outras palavras, pois assim agradou a ti. Tu ficaste feliz com isso. É assim que o Pai gosta de agir. Aquela pergunta inicial, Deus ainda está agindo em meio a tanto problema que está acontecendo, tanto ataque ao reino de Deus? Sim, Deus está agindo. Talvez não daquela maneira que muita gente esperaria, mandando raios do céu sobre aqueles que o rejeitam. Mas ele continua revelando as coisas maravilhosas do reino àqueles que são desprezados,
aqueles que são pequenos, aqueles que são fracos, aqueles que não têm condições espirituais que façam com que eles se imaginem dignos do reino de Deus. Deus está agindo sim. E aí Jesus vai dar continuidade a isso e mostrar que Deus age de uma maneira muito específica. Versículo 27. Pantamai moi paredote hipotu patros mu. Todas as coisas me foram dadas pelo meu Pai. Apenas uma lembrança aqui, o verbo paradidomi foi entregue, aqui é um auristo do indicativo na voz passiva. Panta, nós temos aí um nominativo plural neutro, pas, passa, pan, todos, todo, toda, tudo. E o verbo é usado na terceira pessoa do singular. E isso, na verdade, é a regra na língua grega, em que um neutro plural utiliza o verbo no singular. Por isso, a tradução deveria ser: todas essas coisas me foram dadas, ou então, tudo me foi dado pelo meu Pai. Kai udeis epignoskei ton hion ei me hopater. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Epignosco pode ser entendido como um sinônimo de gnosco, conhecer. No entanto, nesse contexto aqui, em que Jesus fala de um vínculo muito próximo que ele tem com o Pai e a revelação que o Pai lhe dá, nós podemos entender aqui como enfático esse verbo. Ninguém conhece de fato o Filho a não ser o Pai. Ude ton patera tis epignoskei eime hohios. E ninguém, e nem ao Pai alguém conhece, a não ser o Filho. Kai ho ean buletai hohios apocalipsai. E a quem, porventura, o Filho quer revelar. Esse versículo 27 é um texto muito precioso, que nos fala deste conhecimento mútuo que há entre o Pai e o Filho, e o conhecimento de Deus que somente o Filho pode dar. Esse texto já foi muito discutido já pelos pais da igreja. Alguns deles viram aqui uma declaração sobre aquilo que acontece na eternidade entre as pessoas da Trindade, em que o Pai e o seu Filho eterno têm pleno conhecimento um do outro, estão em perfeita comunhão. Mas outros pais da igreja chamaram a atenção de que aqui quem está falando é o Jesus encarnado, ou seja, Jesus também na sua natureza humana, ele recebeu todo o conhecimento, toda a glória, todo o poder da sua natureza divina, do Logos divino, por causa dessa união pessoal que há em Jesus Cristo. Ou seja, este homem Jesus que ali está sendo desprezado, este homem Jesus que é mal falado por muitos, como é dito no contexto anterior, este é aquele que conhece o Pai como ninguém. E este é o único que pode revelar o Pai. Alguém chamou esse versículo 24 de um meteorito joanino num contexto de Mateus, porque a linguagem de fato lembra muito aquela que o apóstolo João nos traz no seu evangelho. De fato é uma palavra importante, profunda, sobre a relação que há entre Deus o Pai e o seu Filho, esse que está ali diante das multidões e diante dos seus discípulos, Jesus de Nazaré. É assim que o Pai age. É assim que o Pai está agindo em meio àquela conturbação que está havendo diante da mensagem do reino, aquela reação negativa que existe contra os mensageiros de Jesus e contra o próprio Jesus. O Pai continua agindo exatamente por meio desse Jesus, porque é somente Ele que fará o Pai ser conhecido. É somente em Jesus que se conhece quem é o Deus verdadeiro. E agora Jesus dirige uma palavra muito diretamente para os seus ouvintes. Versículo 28. Deute pros me pantes hoi copiontes kai pefor tis menoi, kai ego anapauso himas. Vinde a mim todos. Deute é uma forma do imperativo de uma interjeição deuro, que significa literalmente aqui ou para cá. Aqui é uma forma do imperativo da segunda pessoa do plural. Venham vocês, vinde para mim, todos os copiontes. Nós temos uma forma aqui do particípio presente, verbo copiol, que significa estar
muito cansado. Normalmente é associado a alguém que teve um trabalho muito pesado pela frente. Então, aqueles que estão cansados, kai pefortismenoi. E aqui nós temos uma forma do particípio perfeito passivo, de fortizo. Fortizo é colocar uma carga, um fortion, sobre alguém. E é importante aqui a análise dessa forma verbal. Ele é um passivo, ou seja, sobre alguém foi colocada uma carga. Jesus está falando para aqueles sobre quem uma carga pesada foi colocada. O fato de ser um particípio perfeito dá a ideia do resultado de uma ação. Ou seja, são aqueles que estão num estado de profundo cansaço por ter sido colocado sobre eles uma grande carga. Essa palavra nos lembra outras palavras de Jesus em que ele recrimina a liderança religiosa da época por colocar pesadas cargas sobre as pessoas, cargas que nem eles próprios podiam carregar. Ou seja, aqui nós podemos entender que Jesus está falando daqueles que estão carregados não apenas com os seus pecados, mas carregados também com o peso da lei que outros colocaram sobre eles. Lembra-nos muito essa passagem, aquela que Jesus havia dito, ou aquela que o evangelista havia dito sobre Jesus, antes dele enviar os apóstolos. Lá no capítulo 9, quando diz lá que Jesus viu as multidões e teve compaixão delas, porque elas eram como ovelhas sem pastor, que estavam jogadas, atiradas, desamparadas. Pois bem, Jesus está falando agora para pessoas exatamente assim, pessoas que estão carregadas, cansadas, sobre quem foi colocada uma pesada carga, seja do seu próprio pecado, seja do peso da lei. E ele conclui dizendo, e eu lhes darei descanso. Essa é uma palavra extremamente consoladora de Jesus, em que ele recebe com carinho, com misericórdia, os que estão oprimidos pelo peso do seu pecado e pelo peso da lei. Versículo 29, Arate ton sigon mu efhimas kai matete ap emu. Arate é um imperativo auristo de airo, tomar ou pegar aqui algo. Então, tomem o meu jugo sobre vocês e aprendam de mim. O jugo, literalmente, é uma canga que é colocada, por exemplo, sobre dois animais que vão puxar uma carga. No Novo Testamento, ele sempre é usado de maneira metafórica. O jugo é um peso que está sobre alguém. Então, tomem o meu peso, diz Jesus, o meu jugo, e aprendam de mim. E aí o texto continua, Hoti prais eimi kai tapeinos te cardia, que sou manso, sou suave, sou meigo e humilde no coração. Kai heuresete anapausin tais psichais rimon. E vocês encontrarão repouso, descanso para suas almas, para suas vidas. Voltando um pouco aqui no versículo 29 ainda, quando Jesus diz, tomem o meu jugo sobre vocês e aprendam de mim, a frase seguinte começa com a conjunção hoti, que já apareceu nesse texto, ao que tudo indica numa posição causal. No entanto, aqui, pelo uso do verbo mantano, um pouquinho antes, nós temos aí a forma do imperativo auristo de mantano, matete, o verbo aprender. Esse hoti parece ter uma conotação não de causa, mas de conteúdo. Ou seja, tomem o meu jugo sobre vocês e aprendam de mim, aprendam isto. Aprendam que eu sou manso, que eu sou suave, que eu sou meigo e que eu sou humilde de coração. E vocês vão encontrar repouso para suas almas. É isso que Jesus está oferecendo como seu grande ensino, de que ele é um Senhor, ao mesmo tempo poderoso e, no entanto, acolhedor. Que ele é aquele que revela o Pai, e só ele pode revelar o Pai, porque ele tem o conhecimento do Pai, e, no entanto, ele é aquele que recebe os pequenos, os fracos, os sobrecarregados. O jugo que Jesus tem a dar para eles, na verdade, é isto. E ele vai completar dizendo no versículo 30, Rogard zigos mu Christos, pois o meu jugo, ele é bom.
Christos é algo muito bom, é benigno. Kai to fortion mu elafron estin. E a carga que eu tenho, a minha carga, ela é leve. Em outras palavras, Jesus não substitui o jugo, o peso, a carga do pecado e da lei, que muita gente está carregando, esses pequenos, esses nepioi, essas pessoas fracas, humildes, que não têm condições de chegar até Deus por seus recursos próprios. Jesus não está colocando sobre eles uma outra carga de um outro tipo que lhes seja pesada e penosa e que lhes cause mal e que lhes deixe cansados e sobrecarregados. Na verdade, essa carga que ele dá, o fato de que pessoas vão andar com ele, haverá consequências, sim, para a vida deles. No entanto, isso não significará um peso que eles não poderão levar, pois o próprio Senhor levará essa carga deles e o próprio Senhor estará com eles. Concluindo esse texto, olhando para os outros textos do dia, nós lembramos, por exemplo, no Salmo do dia, Salmo 145, versículos 1 a 14, esse salmo é um salmo de louvor a Deus, de glorificação a Deus, porque Deus é grande e poderoso, mas também porque Deus é cheio de misericórdia. E eu gostaria de destacar aqui, do Salmo 145, o versículo 14, o último versículo do Salmo do dia, em que ele diz: "O Senhor sustém todos os que vacilam e levanta todos os que estão prostrados." Uma palavra que combina muito bem com essa de Jesus, em que ele convida os cansados, sobrecarregados, a virem a ele. E o texto do Antigo Testamento, do profeta Zacarias, capítulo 9, versículos 9 a 12, antecipa a entrada de Jesus em Jerusalém, chamando-o de Rei, justo, Salvador e humilde, como aquele que traz paz às nações e aquele que liberta os cativos por causa da sua aliança. Esse é um texto extremamente consolador, em que o Salvador Jesus, aquele que tem todo o poder e aquele que tem todo o conhecimento e aquele único que pode revelar quem é o Deus verdadeiro e que está com o Deus o Pai desde a eternidade e que é o seu Filho eterno, bem, este é um Senhor amoroso que acolhe os fracos e pequenos. Essa é uma palavra de conforto e também não deixa de ser uma palavra de importante alerta para a igreja cristã hoje, para os pregadores do Evangelho de hoje, que sabem e devem saber que o Evangelho acolhe pessoas pequenas e fracas, aqueles que aos olhos do mundo não têm muito a oferecer, aqueles que parece que somente trarão problemas, mas que são profundamente amados por este Senhor misericordioso.